A paz do Senhor. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntas, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o que o Espírito tem a dizer à sua igreja. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. Não sei até quando eu vou ter essa oportunidade, mas enquanto o Senhor estiver dando essa oportunidade, eu louvo e agradeço por tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor pela tua vida, que tem sido fiel, que todo domingo tem estado ali, aprendendo do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, respondendo com um amém, ou um joinha, ou não respondendo nada, mas que está ouvindo a palavra do Senhor. Isso é importante, ouvirmos a voz do Senhor. Louvado seja o seu nome. Amém. Irmãos, hoje eu vou falar sobre Maria e Marta, mas eu queria dizer antes, em Êxodo, capítulo 3, versículo 14 e versículo 15, disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse Deus mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Esse é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Serei lembrado por quê? Por qual nome? Eu sou. Ponto. Deus é Deus. Então, antes de nós continuarmos a falar, eu gostaria de dizer isso. Deus é Deus. E tudo que Deus faz é perfeito. E a preocupação de Deus foi sempre em salvar a humanidade, em restaurar a vida santa que ele deu ao homem quando ele formou do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E daí em diante o homem resolveu não aceitar isso e pereceu. E ele decidiu: mas aqueles que quiserem, que aceitarem, eu vou salvar e vou estabelecer o meu reino. Ponto. Não tem discussão, sabe, irmãos? Deus está restaurando, vai restaurar. Eu falei na quinta-feira, quando nós estamos estudando sobre o livro de Mateus, e eu falava: Deus nos salvou em Jesus Cristo, Ele está nos salvando, porque a santificação é uma continuação, e vai salvar naquele dia em que Ele vai transformar o nosso corpo num corpo corruptível para a glória do nome dEle, e o reino dEle vai ser estabelecido. E ponto. Ponto por quê? Porque Ele é Deus. Não tem questionamento, não tem porquê. Ele começa chamando Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela para a terra que eu vou te mostrar. E eu vou fazer de ti uma grande nação. E você vai abençoar todos os povos. E ele se preocupa com essa nação que ele ia formar. Ele se preocupa com aquele povo que ele tem. Ele não se preocupou com os outros. Ele não se preocupou com o mundo em geral. Aqueles que reconheceram ele, aqueles que aceitaram, glória a Deus, vem ele salva. Mas ele se preocupou com aquele que ele chamou, com aquele que ele estabeleceu. Eu vou formar uma nação, dessa nação vai nascer meu filho, e vai restaurar o reino que ninguém entendeu em Israel, porque todo mundo pensava num reino material e era o reino espiritual. E depois Jesus morreu, ressuscitou, e quando subiu, os discípulos ouviram o anjo falar: esse Jesus vai descer do mesmo jeito que vocês viram subir. Sabe para quê? Para estabelecer o reino de Deus. Então tudo que é feito, Deus faz e aprova aquilo que é para a glória dele.
Sabe, você tem um trabalho. Você sai de manhã e trabalha até de tarde. E você procura não faltar. E você procura não dar nenhum problema, porque você tem como finalidade receber o teu dinheiro no final do mês para poder aplicar em alguma coisa. Então, se eu chegar na tua casa para te visitar, você não vai falar, eu não vou trabalhar hoje porque a pastora está aqui. Você vai falar, pastora, me desculpa, mas eu tenho que trabalhar. Porque você está focada naquilo. Deus também. Deus, ele focou em restabelecer o reino dele e em restabelecer as vidas que foram contaminadas pelo pecado. Então, nesse nome, eu sou o que sou, eu sou o grande eu sou, encerra tudo. Amém, irmãos? Eu gostaria também de ler. Eu gostaria também de ler aqui em João 11, do 21 até o 27. Espere só um pouquinho que eu estou achando aqui. Disse, pois, Marta, João 11, do 21 ao 27. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também agora eu sei que tudo que pedires a Deus, ele te concederá. E disse-lhe Jesus: o teu irmão vai ressuscitar. E Marta disse: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. E Jesus disse: eu sou. Glória a Deus, aleluia. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? E disse ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de ir ao mundo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós estamos falando aqui, irmãos, de Marta. Vocês lembram de Marta? Marta era uma pessoa criticada. Criticada por quê? Porque quando Jesus chegava na casa dela, ela procurava fazer comida, ela procurava arrumar, ela procurava ver. E Maria não estava nem aí. Maria, tudo que ela queria ver era estar no pé de Jesus ouvindo ele. E aí, Deus disse: Marta, você está atarefada com tantas coisas, mas é pouco que se precisa. Sabe, Maria escolheu a melhor parte, que foi ouvir. Mas isso não quer dizer que que Marta não cria em Deus. Isso não quer dizer que ela não confiava no Senhor. Ela confiava sim, só que ela tinha um outro jeito. Ela tinha mais o jeito de trabalhar, de organizar, de fazer. Maria era mais sossegada, Maria queria adorar, Maria queria estar no pé de Jesus. E isso também é maravilhoso. Mas o que eu quero dizer para você, que o Espírito diz que todos nós somos Marta. Todos nós somos Marta. Nós cremos em Deus. Nós oramos ao Senhor. Mas a preocupação com a nossa casa, com os nossos filhos, com o suprimento da necessidade é tão grande que a gente vai fazer essas coisas e vai procurando Deus a hora que pode, a hora que dá tempo, a hora que dá. Tem aquelas que é mais Maria. Tem aquelas que levantam e buscam em primeiro lugar o reino dele, a justiça, que vai ler, que vai orar, que vai cantar. Aí, se der tempo, depois ela faz as outras coisas. Nós somos assim. Sabe, quando Deus permitiu que isso fosse escrito, ele permitiu para mostrar para você e para mim
que Ele ama nós do jeito que a gente é. Ele sabe, Ele conhece. Você é dele, foi Ele que te escolheu. Poxa, por que Jesus me escolheu? Porque Ele é o grande eu sou. Ele decidiu te escolher, acabou. E se Ele te escolheu, Ele não escolheu você à toa. Ele escolheu você porque Ele tem um propósito. Tudo na palavra de Deus tem um propósito, tem um plano, tem um cumprimento. E você e eu, hoje, nós somos a igreja de Atos dos Apóstolos. Nós continuamos escrevendo o Evangelho através das nossas vidas. Então, irmãos, a palavra de hoje é para... Eu quero ressaltar um pouco Marta. Marta, quando ela vê Jesus, a primeira coisa, ela não sauda Jesus assim, ó mestre, louvado seja o teu nome, porque o Senhor chegou. Ela disse, olha aqui, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido não. E o Senhor não estava. E na verdade, Jesus não estava porque não quis. Porque quando ele soube que Lázaro estava doente, ele disse para os discípulos, vamos ficar ainda hoje na cidade, só vamos amanhã. Por quê? Porque o plano do Pai era Lázaro ser ressuscitado. Ele não podia chegar antes de Lázaro morrer e ir para o túmulo. Então, era tudo cumprimento da palavra. Mas Marta chega e fala para ele, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, viu? Por que o Senhor não veio? Jesus não responde porque Ele é o grande eu sou. Ele não tinha que dar explicação para ela do porquê. Aí ela fala, mas eu sei que tudo que o Senhor pedir para Deus, Ele vai conceder. Ou seja, pede para Ele ressuscitar meu irmão. E ele responde para Marta, Ele vai ressuscitar. Aí ela fala, eu sei que no último dia Ele vai ressuscitar. Só que eu queria agora. Eu não queria no último dia eu já sei. Aí ele fala, Marta, eu sou. Eu sou. Eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Louvado, exaltado, glorificado seja o nome de Deus. Marta sai apressada e vai correndo chamar Maria. E quando chega, ela diz, deixa eu ver aqui para cima se hoje. E quando ela chega, ela chama Maria. E Maria sai correndo. Maria sai correndo. Mas ela chega e ela fala para Jesus a mesma coisa. Poxa, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. E Jesus vê a dor dela. E Jesus se comove. E Jesus enche o olho d'água. E fala para ela, Maria, aonde está teu irmão, me mostra. E aí, o resto da história você já sabe. Ele chega, ele sendo Deus, ele sendo grande eu sou, ele chega diante do túmulo e pensa bem que com um estalar de dedo, uma palavra, alta ou baixa, forte ou grande, aquela pedra podia ser removida, mas ele fala, vocês retiram a pedra. Quem pôs a pedra foi vocês, retira. Sabe, irmãos? Então, ele dá um grande ensinamento ali. Para que o Senhor faça um milagre. Para que o Senhor realize a vontade dele. É necessário que você tire a pedra.
Tire a pedra da incredulidade. Tire a pedra da dúvida. Tire a pedra do, mas eu acho isso, mas eu penso isso, ou eu não mereço. Tire a pedra. Deixa o resto com ele. E aí, ele diz, Lázaro, vem para fora. Sai um defunto que já estava 4 dias morto, fedendo com certeza. Nenhum defunto de 4 dias está cheiroso. E sai enrolado, que eles passavam atadura no morto, ficava que nem uma múmia. E isso Jesus também não faz. O que o homem faz, o homem tem que retirar. O que é dever do homem, Deus não faz. E Deus fala, desata ele e deixa ele ir. Eles tiveram que ir lá e tirar toda a fita. Lázaro já estava ressuscitado. Mas era necessário. O que o homem faz, o homem tem que fazer. Amém? Eu concluí aqui com 2 perguntas. Primeiro, você pode ser Marta, você pode ser Maria. Jesus está disposto a te ouvir. Marta, mais autoritária, mais cobrando de Jesus. Maria, mais humilde, mas ele ouviu as 2. Ele ouviu as 2. Ele teve paciência com as 2. E aqui vai a lição. Irmão, por que você não pede para Jesus? Por que você se demora, batalha? Eu conheço pessoas que dizem assim, eu nunca peço nada. Eu só louvo a Deus e agradeço pelo que me deu. Irmão, tem hora que a gente tem que pedir, tem hora que o negócio aperta, tem hora que o negócio fica duro. E a gente tem que pedir para Deus. E naquele tempo, Marta teve Jesus, que chegou atrasado, claro, chegou com propósito, mas chegou. E ela podia tocar nele, falar, Jesus, por que você não curou meu irmão? Jesus, você está falando que ele vai ressuscitar, e no último dia eu sei que ele vai ressuscitar, mas eu queria que ele ressuscitasse agora. E ver Jesus responder, se creres, tu verás a glória de Deus. Irmãos, o que eu estou dizendo para isso é que hoje você tem esse Jesus dentro de você. Porque quando ele subiu, ele falou, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou rogar ao Pai e ele vai mandar o Consolador que vai morar dentro de vocês. Já falei numa pregação, num estudo, o que é ouvir a voz do Espírito Santo? É estar tudo escuro e de repente vinha aquela luz brilhando, descer um meteoro e fazer barulho? Não, irmãos. O Espírito Santo, ele está morando aqui dentro. Ele fala no teu coração. Às vezes você tem até dúvida, e eu já ensinei por isso, nossa, eu estou ouvindo aqui que eu devo perdoar meu irmão. Poxa, veio agora um pensamento que eu devo assistir menos televisão e orar mais. Será que isso é de Deus? Ou será que sou eu mesmo que estou pensando? Tudo aquilo que é de Deus e que está dentro da palavra de Deus é o Espírito Santo. Às vezes você dorme, às vezes tem aquele sonho, e quando você acorda, você fala, poxa vida, eu tive um sonho com uma pessoa, eu vou orar, vou colocar no altar de Deus, vou ligar para saber, e de repente você sabe que aquela pessoa estava em apuro. É o Espírito. Hoje nós temos Jesus do mesmo jeito que Marta e Maria tinham. Hoje nós temos Jesus da mesma forma, nós temos o Espírito Santo. Nós temos a palavra de Deus. E Deus fala ao nosso coração. Talvez
Seja como Marta, que ficava dando atenção para o trabalho, não parava para ouvir Jesus. Ela só foi correr atrás de Jesus quando o negócio estava feio mesmo. Ou Maria, que estava lá só para servir a Jesus, só para adorar Ele, só para amar. Mas ouvir a voz do Espírito é necessário, irmãos. Nós falamos que quando nós oramos, nós conversamos com Deus. Você para, você fica uns minutos quieta para ouvir o que o Espírito diz para você? Aí você fala, eu fiquei, não deu nada. Só veio na minha mente, assim, Salmo 121, mas isso eu acho que foi eu. Não, irmãos, se veio o Salmo 121, é porque Deus quer que você leia e Ele vai falar com você. Às vezes vem um louvor. Eu hoje, quando estava orando, antes de trazer essa palavra, eu ajoelhei e falei, Espírito, eu não sei o que eu prego, não sei o que eu devo falar, não sei. E, em primeiro lugar, me veio para orar com a Mara. A Mara fez aniversário dia 16 e eu deveria ter cumprimentado ela dia 16. E, infelizmente, eu passei o dia 16 como se fosse dia 15, o dia inteirinho. Quando chegou de noite, já meia-noite e pouquinho, eu falei, agora eu vou mandar os parabéns para a Mara, porque eu vou ser a primeira. Irmão, já era dia 17. E eu fiquei muito triste. Eu que queria ser a primeira, fui a última a dar os parabéns. Mas eu senti no coração, liga para ela e ora. E fala para ela. E eu não sei porquê, irmãos. Eu liguei para ela e ela falou, não, irmão, não tem problema nenhuma. Eu não sei se teve problema, se não teve. Mas a verdade é que eu obedeci o que Deus falou. Eu estava ajoelhada orando. E aí, eu orei com ela, abençoei a vida dela e desliguei e continuei. Eu ainda estou falando com Jesus. E, Jesus, e qual a palavra que eu tenho? Achei que ia ser até alguma coisa por esquecimento, por alguma coisa, mas aí me veio. Ó Deus de Israel, eu sei que não vinha a esse mundo para adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. O meu louvor incomodou aqueles que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, mas o que importa é te obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti, não abro mão dos céus, mesmo diante da morte, prefiro ser fiel. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo o espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, não sou atingido. Se eu for fiel, eu moverei o céu
e Ele envia anjos para me guardar. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti, não abro mão do céu, mesmo diante da morte, prefiro ser fiel. Glória a Deus. E quando eu acabei de cantar esse hino, eu podia pregar o Salmo 91, eu podia pregar a fidelidade de Deus, eu podia pregar sobre se preocupar mais com seu irmão, estar mais atento às necessidades dele, tinha 1000 coisas. E eu falei, Senhor, Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu pregue? E aí imediatamente veio no meu coração, fala sobre Marta e Maria. Fala para o meu povo, para as Martas que estão ouvindo, para as Marias que estão ouvindo, para o João, para os Antônios que estão ouvindo. Fala que eu sou o grande eu sou. Eu sou o que sou. E eu só ressuscitei Lázaro. Eu só ressuscitei Lázaro porque era vontade de Deus. Deus mandou eu ficar na cidade, demorar e só aparecer depois que ele tinha morrido para poder ressuscitar, para mostrar para o povo a glória dele. Se não fosse para isso, Jesus não tinha ressuscitado Lázaro e ponto. Ele é o grande eu sou. Você está me entendendo? Ele é o grande eu sou e ele só faz aquilo que for para a glória de Deus. Ele só faz aquilo que for para proveito, que for para edificação. Ele não precisa ressuscitar para provar para ninguém que ele é Jesus. Ele diz, eu sou. Oh, glória. Eu sou a porta. Eu sou. Quem entrar, vai sair, vai achar pastagem. Eu sou a água da vida. Aquele que beber da minha água nunca mais vai ter sede. E de novo, eu sou. Eu sou. Deus, Jesus, o Espírito Santo não tem que provar para ninguém que ele é Deus. Porque ele é Deus e Deus. A vontade dele vai ser feita e vai ser feita. Quer você acredite, quer você não acredite, a vontade soberana de Deus vai ser feita. Como sempre eu falo, quando eu falo para as pessoas, se você aceitar Jesus, Jesus não é uma mercadoria que tá a preços baixos lá no mercado. E que a pessoa fala, vai lá e compra que você vai levar 3 por 1, 10 por 1. Não, ele é Deus. Ele veio a esse mundo e ele deu a vida por você. Ele não tem que implorar para você aceitar ele. Ele não tem que implorar para você obedecer ele. Ele não tem que implorar para você ser santa. Ou você escolhe ele ou não escolhe. Ou você deseja ele de todo o teu coração ou não deseja. Sabe? Então, o que eu vi em Marta é muito tempo, quando se pregava em Marta e Maria, desde da época que eu me converti, se taxava Marta de ruim. Se taxava Marta de uma pessoa que só preocupava com as coisas do mundo, que só preocupava com o serviço e não preocupava com Jesus, mas não foi isso que Jesus mostrou quando ela foi falar com ele. Ela foi a primeira a sair correndo atrás dele. E ela chegou bravinha. Se o senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, não.
Mas eu sei que o Senhor pode ressuscitar eles, porque tudo que o Senhor pedir para Deus, Deus faz. Eu creio nisso. Então, Marta cria. Marta sabia que Jesus era Senhor. Ela tinha o jeito dela. Ela tinha o jeito dela, mas ela sabia. Maria já não tinha nem dúvida. Maria adorava e estava lá prostrada adorando e acabou. Mas Jesus ouviu as duas. Jesus, ele quer te ouvir. Ele quer te ouvir. E quando você falar para ele, pai, eu quero sarar dessa enfermidade, ele está ouvindo. Quando você fala, pai, eu estou sem um tostão, eu não vou ter dinheiro esse mês para comprar alimento. Sabe, meu filho vai casar e eu estou aqui, ó, sem um tostão para poder ajudar eles a casar. Como uma mãe sofre, como ela gostaria de ter tudo para dar para o filho. Sabe, Jesus está esperando que você fale com ele. Para ele fazer. Não, ele só vai fazer se for vontade dele. Mas, irmãos, quantas vezes eu falei para o Senhor, Senhor, eu não tenho o almoço para fazer para os meus filhos, ou eu não tenho a janta, ou eu saí, trabalhei desesperadamente, vendendo roupa, vendendo tudo e não recebi. E eu não sei o que fazer. Por favor, me ajuda. Jesus não fez aparecer dinheiro no banco para mim, viu? Tem até irmãos que têm testemunho disso, não estou contra nenhuma, mas no meu nunca apareceu um tostão. Mas eu cansei de chegar em casa e Deus ter colocado no coração de um irmão, e o irmão ter, e eu chegar em casa e já ter uma cesta básica, muito mais do que cesta básica, irmãos. Já orei a Deus, meus filhos não têm calçado para pôr no Natal, não tem roupa, e de repente vem um irmão e falar, eu orei, Deus mandou eu dar um presente para eles, que presente eu dou? E eu falar, eu não vou falar, porque se Deus falou para você dar um presente, Deus vai falar o que você deve dar também. E de repente Deus aparecer com tênis para cada um. Sabe, Deus faz, irmãos, Deus faz. Ele não é obrigado a fazer. Sabe, quando o irmão fala, eu estou fazendo um propósito e Deus tem que fazer, tem nada. Ele é Deus, ele é o grande eu sou. E ele só vai fazer se for da vontade dele. Ele só vai fazer se for para glorificar Deus. E nem por isso ele deixa de ser Deus. E nem por isso ele está deixando de te amar. Percebe isso, irmãos? Lázaro ressuscitou. Mas depois, tempos depois, Lázaro morreu. Ou Lázaro vive até hoje? Não vive, não. E Deus fez porque era para a glória dele. Ele tinha que mostrar aquele milagre para aquele povo incrédulo. E hoje, você tem esse Jesus aqui dentro. Que nós chamamos de Espírito Santo. E você pode falar com ele. Você está triste, irmão? Você está decepcionado? Não fica correndo atrás de médico, médico sara, médico ajuda. Mas não fica correndo primeiro, não. Ora para ele. Fala, Espírito Santo, eu estou tão decepcionada. Poxa, eu não esperava que a pessoa falasse aquilo para mim, e a pessoa falou tão duro comigo. E eu não gostei. Me ajuda. Porque a minha vontade é ir lá e quebrar a cara da pessoa. A minha vontade é orar agora para o Senhor não abençoar a pessoa. Nós somos assim. Nós somos Marta. E para um pouco. Porque quando você conversa com alguém, irmãos, a gente espera que a pessoa responda.
E muitas vezes nós oramos, em nome de Jesus, amém, pá, já sai correndo, gritando, e não para ouvir Deus. A gente não para Deus falar, abre lá em Mateus e lê assim. Porque quando você lê, você vai ficar surpreendida com a resposta de Deus. Você vai falar, Deus, fala comigo. Quando você achar que o que você está fazendo está certo, olha, todo mundo está dizendo que é errado, todo mundo condena, mas eu tenho Deus achando. Para um pouco. Para um pouco. Fala com Deus. Eu estou fazendo isso e eu acho que eu estou certa. Não é porque fulano falou, não é porque ciclano disse, não é porque... eu acho que eu estou certa. O que o senhor acha? Fala comigo e aguarda. Aguarda a resposta porque ela vem. Ela vem. Ela veio para Maria, ela veio para Marta. Sabe, eu me lembro da mulher do poço de Samaritana, lá em Samaria, mulher samaritana, e que ela começa também a questionar Deus. O Senhor diz que é Deus, mas esse poço aqui foi cavado pelos nossos antepassados, e papá. E Jesus conversa tão longo com ela, que a conversa foi grande. Teve uma hora que ela fala, Senhor, os judeus dizem que devemos adorar em Jerusalém, o povo de Samaria diz que a gente tem que adorar em Samaria, o que é certo fazer? E Jesus fala, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ele respondeu para uma mulher que era tida como inimiga. Ele respondeu, como ele respondeu para Marta, como ele respondeu para Maria. Oh, Deus, Ele responde. Ele fala no teu coração. Hoje nós temos o Espírito Santo que está morando aqui dentro. Ouve a voz do Espírito. Deixa o Espírito falar com você. Porque o Espírito está querendo te levar a um encontro mais próximo de Deus. O Espírito quer te levar a evoluir espiritualmente. O Espírito Santo, antes de querer que você seja uma bênção e saia, que a gente ouve aqui para pregar lá, não, antes Ele quer adoração. Ele quer o louvor. Então, irmãos, nessa noite, essa é a palavra que Jesus deu. Não vamos deixar nos contaminar. Vamos amar Jesus do jeito que a gente é. Vamos falar com Ele do jeito que a gente fala. Sabe, é muito bom você ter um amigo. Marta tinha um amigo. Maria tinha um amigo. A mulher de Samaria tinha um amigo. Os discípulos tinham um amigo. Ele falava e ele falava, eu falo em parábolas. Nós já estudamos isso. Eu falo em parábola, porque quem não crê também não tem que entender, não. Mas para vocês que entendem, para vocês que estão comigo, eu explico. E todas as parábolas, por mais fáceis que fossem, os discípulos perguntavam, ele respondia. E lá na cruz, um homem que nunca tinha tido contato com ele, ouviu falar dele, claro, mas não tinha contato. Fala, você não é o filho de Deus? Por que você não desce dessa cruz e não salva você mesmo? Está dizendo aí que é filho de Deus? Está cantando aí que é filho de Deus e não faz nada? Aí o outro fala, não, nós estamos aqui porque nós merecemos. Nós estamos crucificados porque nós fizemos coisa errada. Mas ele não fez nada. E aí olha para ele e fala assim, mestre, lembra de mim quando você estiver no paraíso? Poxa, Jesus estava cheio de dor.
estava com uma coroa cheia de coisas. Jesus olha para ele e fala, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Ele tem prazer em te ouvir. Ele tem prazer em falar com você. Ele tem prazer em ouvir as suas queixas, em ouvir os teus lamentos. Ele tem prazer em te abençoar. Terminando, tinha uma moça na comunidade evangélica unida que ela começou a namorar uma pessoa e essa pessoa bebia e essa pessoa trazia muitos problemas até para a comunidade. E os pastores proibiram, falaram, nós não vamos casar. E eu fui na casa dela conversar com ela. E ela explicou para mim que ela tinha uma solidão tão grande. Ela tinha os filhos, ela tinha neto, mas ela estava sempre sozinha. Ela não tinha ninguém do lado dela para suprir as carências dela. Ela falou, a minha solidão é tão grande que eu já falei para Deus. Eu já conversei com Deus e eu pedi para Ele. Se essa pessoa bebe, se ele bebe, mas ele for me fazer feliz, que Deus me dê força para aguentar a bebida dele, porque eu não aguento mais ficar sozinha. Irmãos, eu orei com ela, mas não precisava nem orar, porque ela já tinha orado. Ela já tinha contado para Deus. E casou. Precisou sair da nossa comunidade, onde ninguém aceitava o casamento, e foi casar em outra igreja que aceitou. Moral da história, o marido dela parou de beber, voltou a trabalhar e até hoje eles vivem juntos, abençoados e felizes. Sabe por quê? Não foi porque eu fui lá. Foi porque ela já tinha falado com Deus. Ela já tinha falado as necessidades dele. E o problema dela era a solidão. Você vai perguntar para mim se tem solidão? Não tenho, até agora eu não tenho. Não sei se vou ter mais tarde, mas até agora eu não tenho. Mas ela tinha. E Jesus supriu a carência dela. Sabe, Jesus está esperando que você fale com Ele. E que você seja sincero, irmãos. Para de ficar louvado, soberano Deus e eterno Pai. Não, conversa com Ele como teu amigo. Conversa com Ele como teu Deus maravilhoso, que está morando aqui, que sabe tudo que você pensa. Fala, Pai, eu te gosto pra caramba, porque você é assim que você fala, é assim que você gosta dele. Quando eu falo, o Senhor é tremendo, é porque Ele é tremendo. Eu falo palavras que saem daqui para Ele, não palavras que eu estou falando, mas nem sei o que significa. Ele está esperando você. Ele conta com você. Ele escolheu você. E como eu vou dizer porque Ele me escolheu? Porque Ele é o grande eu sou. Ele decidiu te salvar. Aceita essa salvação. Aceita a santificação. Aceita a vinda dEle. Que o Senhor possa te abençoar. E te dar uma semana cheia da glória dEle. Amém.